Conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo em Lucas capítulo 8, verso 1 e 2. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com eles, e também algumas mulheres. Estamos no segundo ano do ministério de Jesus. Este é um ano de grande popularidade. Jesus desenvolve cruzadas de cidade em cidade e algumas mulheres lhe prestavam assistência com seus bens. O texto se encontra em Lucas capítulo 8, verso 1 a 3. O Evangelho de Lucas dá ênfase especial à participação das mulheres no ministério de Jesus. Nós precisamos distinguir no Antigo Testamento, bem como no Novo, qual é, na verdade, o verdadeiro lugar da mulher nas Escrituras, porquanto muito do que é dito não corresponde ao modo como os homens de Deus de fato tratavam as mulheres. O apóstolo Paulo aborda especificamente esse tema em muitas de suas cartas, e o Senhor Jesus dava às mulheres uma distinção própria, diferente daquelas encontrado na cultura oriental. Antes, voltando ao ministério de Jesus, encontramos nesse texto sua maior viagem missionária por toda a Galileia. O roteiro parece ser bem estruturado, pois é enfatizado que Jesus ia de cidade em cidade e de vila em vila. Está em Lucas capítulo 8, o versículo 1. Devemos nos lembrar que Jesus era acompanhado pelos 12 apóstolos, a quem dera mandato de pregar, bem como autoridade para expulsar demônios. É importante essa observação, porque haveremos de notar maiores instruções, bem como conflitos com os religiosos da época. Os discípulos, constituídos como testemunha do Senhor, conforme Atos capítulo 1, o versículo 21 e 22, contribuíram para nos deixar registros mais pormenorizados do ministério de Jesus. Em sua excursão evangelística, Jesus também era acompanhado por muitas mulheres. O texto enfatiza que muitas delas foram curadas de enfermidades e espíritos malignos. Está em Lucas capítulo 8, versículo 2. Aqui cabe uma palavra pastoral. Se formos considerar o ministério de cura, haveremos de encontrar uma grande variação, desde a cura imediata até a que se deu de forma progressiva, e mesmo quem orou e não recebeu cura. O que podemos dizer é que Deus cura mesmo nos dias atuais. Contudo, encontramos muitos enfermos, mesmo entre os cristãos, pessoas que são obrigadas a passarem por operações frequentes. Como lidar com isto à luz da palavra de Deus? Voltemos ao exemplo dessas mulheres. Dentre elas encontramos Maria Madalena, que fora liberta de 7 demônios. Está em Lucas capítulo 8, verso 2. O que elas fizeram depois de libertas? Está em Lucas capítulo 8, verso 1 a 3. Vamos ler de forma resumida. Ouça. Logo depois disso, andava Jesus e iam com ele algumas mulheres e muitas outras que serviam com os seus bens. O que chama atenção acerca desse grupo de mulheres era a sua disposição de permanecer com Jesus em íntima comunhão, intenso discipulado e disposição ao serviço. E o que há de comum nesses 3 aspectos senão a disposição de sair de si mesmo e voltar-se para o reino de Deus? Note que a conversão a Cristo não nos exime de sofrer nesse mundo. A diferença é que agora, no discipulado, se o sofrimento houver, é por causa do reino de Deus. Outro aspecto a notar é que caminhar com Jesus implica em contínuas mudanças, transformações. A água se transformara em vinho. Por isso, vemos naquelas mulheres, a disposição de vencer todos os obstáculos servindo a Jesus com os seus bens. Está em Lucas capítulo 8, verso 3. As mulheres, mais do que ninguém, conseguem enxergar as necessidades da casa de Deus e trazer soluções pontuais, adequadas e precisas. Ademais,
não importa a classe social de onde elas vêm, como é o caso de Joana, mulher do procurador. Na hora de colocar a mão na massa, todas as mulheres se igualam no trabalho para a glória de Deus. Esse texto, em que nós encontramos as mulheres declarando já curadas e servindo ao Senhor com os seus bens, nós vemos um testemunho que se replica hoje no meio da casa do Senhor, quando vemos a prevalência das mulheres se envolvendo no trabalho do Senhor, em detrimento de muitos homens que ficam no seu conforto e não se envolvem com a mesma intensidade como elas o fazem. Nós devemos mirar no exemplo delas, para que nós possamos também trabalhar com o mesmo vigor, com a mesma boa vontade, com a mesma qualidade de serviço, para que a causa do Senhor possa crescer e o Senhor possa se alegrar de cada um de nós. O meu nome é César, usando da internet para compartilhar a palavra de Deus.